Olá, queridos, olá, queridas, que a paz do Divino Mestre Jesus possa reinar sempre em nossos corações. Estou prestando atenção, meu amado, que está muito escura a minha imagem. Lá atrás a iluminação, né, está forte, né? Eu estou fora do sol, estou na sombra, então lá atrás tem muita luminosidade. Mãe, não teria como botar o sol mais pro lado daqui assim para me ajeitar? Missionária está ali na frente da capela, ela disse que hoje vai só interceder, tá bom? Eu queria resolver esse negócio aqui, mas o que é que vou fazer para mudar esse esquema? Vamos falar aqui mesmo? Vamos aqui mesmo? Santíssima Trindade, Santíssima Trindade. Eu já disse, queridos, que Deus é bom. E mostrei isso com algumas referências bíblicas, né? Inclusive os salmos, eles cantam a bondade de Deus. Israel vê que Deus ele é bom de tal forma que ele precisava ser cantado. A sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor, sobretudo a maneira como ele posicionava-se. Ele socorria os órfãos, as viúvas, os necessitados, enfim. Israel viu em Deus um Deus Pai e um Pai amoroso. Jesus, lá em Atos, a gente lemos também que ele passou na terra fazendo o bem. Jesus passou na terra fazendo o bem. A bondade é um dos frutos do Espírito Santo. São Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem, e enquanto temos tempo, devemos fazer o bem a todos. E a igreja da primeira hora, aquela igreja que a gente pode ler lá em Atos, capítulo 2, do 42 seguintes, ela tinha consciência de tal dever, ao ponto que tal dever tinha relevância constitutiva naquela comunidade, era a diaconia. Lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 44 e 45, podemos perceber a dimensão da unidade e da caridade. A dimensão da unidade e da diversidade. A dimensão da liberdade, do livre-arbítrio e da responsabilidade. Isso é interessante, isso é a Santíssima Trindade, queridos. Todos viviam unidos e tinham tudo em comum, ou seja, aquela era uma comunidade de consciência, era uma comunidade consciente, era uma comunidade que fazia a cruz, que traçava a cruz com o amor a Deus e com o amor ao próximo. Devemos ter isto em mente, para que não vivamos uma fé desconectada, uma fé improdutiva, uma fé não consistente. Porque quando perdemos esta consciência, queridos, quando não nos submetemos e quando não aceitamos a paternidade divina, nós vivemos uma espiritualidade que só tem a haste vertical da cruz. Ou seja, não tem a cruz. A cruz, para ser cruz, ela precisa da haste vertical e da horizontal. Então o cristianismo é a religião da consciência, do amor a Deus, do amor ao próximo. É a religião da igreja samaritana, como diz Papa Francisco, é a igreja de portas abertas, é a igreja que tem os pés sujos com a lama, com a poeira da estrada. É a igreja que tem os pés e as mãos feridas pelos espinhos que muitas das vezes temos que romper para tirar a ovelha perdida. O cristianismo é a igreja do bom pastor, ou seja, os nossos ombros devem ser os ombros de Jesus Cristo a todo instante, a todo momento, porque quando São Paulo diz aos Gálatas, e não nos cansemos de fazer o bem, e enquanto temos tempo, façamos o bem. Queridos, se há oportunidade que Deus nos dá, é a oportunidade de praticar o bem. Porque a todos os lados que olhamos, nós vemos pessoas carentes de bondade.
e nós não estamos sem força, e não estamos desprovidos, literalmente, que não tenhamos alguma força ou algum recurso para socorrer, para ajudar alguém que está em situação pior que nós. Então o cristianismo é a religião da consciência. Por sinal, queridos, a única crise real que existe no Brasil é a crise de consciência. A crise de consciência fomentada por uma teologia comodista, ou seja, posso viver despreocupado nos e com os meus pecados. Por quê? Porque a presença do Padre me garante a salvação, ou então basta um ato de fé no sangue redentor de Jesus e pronto. Este, querido, é o substrato das consciências hoje. A cada esquina a gente encontra uma comunidade religiosa e cada uma facilitando mais ainda a entrada ao céu, a salvação. É uma salvação barata, é uma salvação descomprometida, é uma salvação desencarnada, é uma salvação sem consciência. E precisamos entender que onde não há consciência de honestidade interna, não pode haver verdadeira prosperidade. Observe isso, queridos. Essa consciência que precisamos ter. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ainda que fale a língua dos homens, é a língua dos anjos. Isso não adianta, isso não resolve o problema. Muitos dirão naquele dia, Senhor, eu curei, eu preguei, eu fazia isso, aquilo outro. Apartai-vos de mim, malditos. Muitos não gostam que eu diga isso, mas é uma realidade, queridos. Eu sei que a verdade dói, inclusive, sobre mim. Não tem essa de glória, glória, aleluia, aleluia. Não. Entre isso e fazer a vontade de Deus, entre dizer Senhor, Senhor e fazer a vontade de Deus, há uma distância enorme e muitas, e não poucas vezes, estamos divorciados dessa vontade de Deus. Não basta essa espiritualidade. Você quer ver uma coisa? Onde foi que o descalabro social atingiu proporções trágicas, assustadoras, faraônicas, sobretudo nos governantes, se não no Brasil, que se diz o maior país cristão do mundo, o maior país católico do mundo, os políticos estão todos dentro das igrejas, seja na igreja católica, seja na igreja protestante. Onde foi? Globalmente falando, queridos, governo e funcionalismo público não se julgam responsáveis perante o povo? Recebem o seu salário mensal, produto do suor do povo, mas não se julgam obrigados a prestar à nação os serviços correspondentes ao dinheiro que vem do povo? Os departamentos da administração pública, seja municipal, seja estadual, seja federal, são caracterizados pela falta de consciência. Amados, se o Brasil conseguisse um período de 10 anos de administração 100% honesta, 10 anos não, 5 anos. Juscelino fez 50 anos em 5. Se o Brasil conseguisse um período de 5 anos de administração 100% honesta, não teríamos inflação nem dívida externa. Mas por que não temos? Porque isto exigiria
uma meia dúzia de homens que possuíssem dois atributos, duas qualidades em uma só pessoa: competência e honestidade. Missionário, diga uma coisa dessa? Você quer dizer que o Brasil não tem pessoas competentes e não tenha pessoas honestas? Tem muitas. Tem muitas. O problema é que quando encontramos uma pessoa honesta, ela não é competente. E quando ela é competente, ela não é honesta. Seria um verdadeiro milagre encontrar alguém 100% honesto e competente. Seria um milagre. Repito-me, queridos, nossa única crise é a crise da consciência fomentada e adubada por teologias que dispensam o fiel de qualquer esforço sério, e isto é sério. Isto é sério porque esta ideologia produz uma sociedade composta de exploradores e explorados. E pasmem, a gente vê isso a todo instante. Aos exploradores, os arautos desta teologia, desta ideologia maligna, prometem a salvação. Se preocupe não. Deus lhe ama. Basta que você dê uma porcentagem do seu roubo para fins religiosos, para fins filantrópicos, para obras beneficentes. Está tudo resolvido. Tire o encargo da sua consciência e um monte de dinheiro público roubado está indo para muitos lugares aí, queridos. E os explorados? Aos explorados é dito: calma, homem. Coragem, paciência, fé, compreenda. Compreenda que a salvação vem pelo sofrimento, ou seja, você deve passar mais 10, 20, 40, 60 anos de mais sofrimento, porque é pelo sofrimento que o homem se salva. Você não vê que Jesus foi o maior sofredor? Ou seja, o diabo produziu uma teologia que narcotiza as consciências de exploradores e explorados, perpetuando uma comunidade cristã, entre aspas, que não tem consciência, uma comunidade infeliz. O que é a Santíssima Trindade? A cruz. Na sua vertical e na sua horizontal. O que é a Santíssima Trindade? É amor a Deus e amor ao próximo. O que é a Santíssima Trindade? Deus uno e trino, um Deus em três pessoas, é consciência. O que é a Santíssima Trindade? É relação entre terra e céu. Leia lá em Êxodo no capítulo 3. Eu vi, ouvi e desci. Deus viu e ouviu a aflição, a opressão do seu povo e desceu. Eu vi, ouvi e desci. Existe uma relação entre céu e terra, queridos. Jesus, antes de ir, ele disse: eu estarei convosco todos os dias. A Saulo de Tarso, Jesus perguntou às portas de Damasco: por que me persegues? Eles não se conheceram. Saulo, ele não meteu a lança lá, ele não colocou a coroa na cabeça de Jesus, ele não rasgou, não tirou a roupa de Jesus, não ficou com a roupa de Jesus, ele não estava lá. Por que me persegues? Santíssima Trindade, esta consciência, este intercâmbio, esta interdependência, esta vida comunitária. Entende, queridos irmãos? Não esqueça. Eu estava com fome. Eu estava nu. Eu estava jogado. E você passou, nem deu atenção. Ainda disse, merecia levar, pronto.
Pronto, esse aí não rouba mais ninguém, esse aí não atrapalha mais ninguém, esse aí não fuma mais maconha, essa aí não é mais rapariga, esse aí não é mais gay, esse aí não é mais... Pronto, acabou com tudo. Melhor mesmo. É um mal que saiu da sociedade. Mas não esqueça que se Jesus passasse por aí, uma pessoa inserida na Santíssima Trindade, ela não passa de largo desta pessoa. Ela desce. Cristianismo é a religião daqueles que descem da sua cavalgadura e vão socorrer aquele que está ferido, aquele que está machucado, ainda que seja de outra nação, ainda que seja de outra igreja, ainda que fale mal de você, mas você tem o dever moral de socorrer a vida. Porque naquela pessoa há uma vida que não é dela, é de Deus. Quando foi, Senhor? Faça de bobo, não. Você passou por mim naquele dia assim, 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 e você me socorreu. Eu sei que você não me socorreu porque você não tinha mesmo a mínima possibilidade de fazer alguma coisa. Mas eu entendi o que você me disse no teu olhar. Aquele olhar compassivo, aquele olhar misericordioso, aquele olhar de quem queria me tomar pela mão, aquele olhar de quem queria me colocar sobre os ombros, mas não pense também você, que você teve oportunidades de fazer. Infelizmente, naquele dia você não tinha mais nada para fazer. Por isso, diz São Paulo, enquanto temos tempo, façamos o bem. Enquanto temos tempo, façamos o bem, porque pode chegar uma hora e chegará essa hora, e já chegou para muitos, que queríamos fazer o bem e já não mais podíamos. Queríamos ir à igreja, queríamos ler a Bíblia, mas a gente já não consegue mais fazer nada, porque as forças já se foram, as vistas já se escureceram, não temos mais nenhuma possibilidade, nenhum recurso. O nosso material energético todo já esvaiu-se, que não podemos mais colocar a mais magra ovelha nos ombros e carregar. Enquanto temos tempo, façamos o bem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que o Espírito Santo, esse que nos fornece um dos dons, a bondade, a caridade, que Ele possa falar ao nosso coração, para que assim como o nosso Pai que está nos céus é bom, nós também possamos ser bons. Amém.